Olá, minhas queridas irmãs e meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? Eu espero que todos os que aqui nos veem nesse momento estejam muito bem, sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o meu desejo. Eu sei que muitos participam da aula na hora tradicional da escola dominical, mas tantos outros participam durante o domingo da publicação, outros nos dias em que se segue. Não importa. O que importa, gente, é que nós estamos juntos nesse momento. E isso é motivo de gratidão a Deus e muita alegria para mim e eu espero que para você também, ok? Como eu sempre digo, independentemente do dia e do horário, eu sei que se você está aqui, qualquer que seja o momento, é porque você, como eu, quer saber cada vez mais acerca da palavra de Deus. Eu lembro sempre que, na medida do possível, nossas aulas não seguem rigorosamente uma sequência, que, no caso, obrigaria o participante a conhecer todos os conteúdos vistos anteriormente, quer dizer, como um conteúdo de pré-requisito. Claro, o desejável é que você não perca nenhuma aula e, se puder, que você as assista na sequência em que foram publicadas. Mas isso não é uma imposição fechada, muito pelo contrário. Você tem total liberdade de escolha da aula com o assunto que mais lhe interessar, assim como o horário que melhor lhe aprover, que você escolheu para estudar. Bom? Então fique bastante tranquilo, fique bem à vontade. Eu já disse em outros momentos, em outros encontros, e eu continuo a repetir agora. Eu estou muito feliz junto com vocês, porque eu estou compartilhando diversos estudos dentro desse tema fascinante que é vidas que inspiram. Olha quanto tempo que a gente vem trabalhando. Eu, professor Osvaldo, reverendo Reginaldo, professora Célia e tantos outros irmãos que vêm participando com vocês, tanto nessas aulas online gravadas, como também nas aulas presenciais no templo, aos domingos pela manhã, às 9h30. Se você puder, não falte, tá bem? Esteja presente lá também na nossa igreja. Bom, até aqui nós estudamos vários personagens bíblicos ao longo desses últimos meses. Tanto eu como outros professores, e eu já citei professor Reginaldo, professor presbítero Osvaldo, professora Célia, enfim, eu não tenho dúvida que você, como eu, nós estamos nos enriquecendo muito com essas aulas e louvamos a Deus por isso, por poder proporcionar à nossa igreja este privilégio singular. E quem participou daquele nosso último encontro, vocês se lembram, os colaboradores de Paulo, que eu chamei de parte 1, não é? Os colaboradores do apóstolo Paulo. Vocês se lembram que nós fizemos alguns destaques. E nós destacamos alguns colaboradores que nós pudemos falar com bastante segurança em relação às fontes que estão disponíveis para o nosso estudo. Então, eu quero lembrar que, primeiramente, nem todos os colaboradores são conhecidos. Alguns são conhecidos de uma parte da igreja, enfim, quem estuda mais profundamente, claro, conhece mais, mas de qualquer forma, é sempre importante que a gente destaque isso. Então, nem sempre nós temos informações a respeito das pessoas que compuseram, principalmente a igreja primitiva, no primeiro século da nossa era. Então, nós queremos falar com fontes seguras, tá? Nós não podemos chutar, as inferências são bem-vindas, mas precisamos tomar bastante cuidado. Por isso que, levando em consideração, inclusive, a nossa limitação de tempo, o nosso estudo acaba ficando dentro de um recorte da história e que atende razoavelmente ao nosso propósito. Então, naquele nosso último encontro, se vocês participaram dele, nós mencionamos diversos nomes. Vocês vão se lembrar, por exemplo, de Silas, que também era chamado de Silvano, né? E de Tito, nós falamos de Tito.
Mas nós não podemos nos esquecer dos outros estudos que foram feitos com os outros professores, Barnabé, Timóteo, que foram feitos com o professor Oswaldo, o presbítero Oswaldo, e com a professora Célia. Mas mesmo assim, como eu disse no nosso último encontro, a quantidade de colaboradores de Paulo foi tão grande que os registros que nós temos dão conta de mais de 100, e entre homens e mulheres. É importante a gente frisar isso, tá bem? Então, depois dessa lembrança, eu creio que nós podemos dar início ao estudo intitulado Colaboradores de Paulo, parte 2, tá bem? Então, em espírito de gratidão a Deus, com o nosso pedido de iluminação sobre a nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, nós oraremos ao Senhor, tá bem? Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai querido, é com muita alegria que mais uma vez nos colocamos diante de Ti, primeiramente para Te render graças pelo privilégio que nos dás de podermos estudar a Tua palavra livremente na nossa nação. Obrigado, Senhor, porque em tantas outras nações isto não é possível e graças a Ti nós podemos fazê-lo aqui na nossa terra. Obrigado. Obrigado pela vida da primeira igreja, obrigado pela vida dos professores que participam, dos nossos pastores, presbíteros, diáconos e demais colaboradores, professoras e professores que contribuem com a escola dominical. Obrigado. Abençoa o nosso encontro de hoje, que possamos falar aquilo que Tu queres por meio de nós para todos aqueles que nos assistem e nos ouvem. Nós Te pedimos tudo isso e Te agradecemos no nome santo de Jesus, o Teu Filho amado, nosso único e suficiente Salvador. Amém. Ok, queridas e queridos, excelente, caras irmãs e caros irmãos. Bom, nós iniciaremos então com a nossa reflexão sobre outros importantes colaboradores do apóstolo Paulo, com o seu ministério, claro, levando a vocês um conhecimento importantíssimo. E não esquecendo do meu compromisso que eu assumi no finalzinho do nosso último encontro, que eu até chamei de cenas do próximo capítulo, que eu disse que eu hoje destacaria também colaboradoras, ou seja, não somente homens, mas também mulheres, e não foram poucas, hein? São muitas. Eu quero destacar que eu faço isso não por um modismo que nós estamos vivenciando nos dias atuais, tá? Não é uma prática contemporânea do politicamente correto. Eu faço isso de coração mesmo, porque no contexto que nós estamos vivenciando, no contexto social, eu sei que muitas vezes somos até cobrados, fala, puxa vida, mas vocês só falam de homens, só dos homens que colaboram e não falam das mulheres. Não, não é por causa disso que nós falaremos das mulheres hoje, é porque realmente elas participaram muito do ministério do apóstolo Paulo, tá bem? E nós, se estamos falando do título Colaboradores do apóstolo Paulo, não podemos nos esquecer que muitas mulheres tiveram importante participação, tá bem? E eu faço isso, inclusive, para ser fiel aos textos bíblicos, né? Nós veremos que, efetivamente, muitas mulheres colaboraram com o ministério do apóstolo Paulo, tá bom? Vamos iniciar com uma breve leitura, mas muito profunda e importante, extraída da carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, capítulo 16, do 1º ao 6º versículo. Vamos ler para nos sentirmos motivadas neste momento desta reflexão. Então vamos lá? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim, inclusive. Saudai Priscila e Áquila ou Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epêneto, primícias da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Bem, por que eu inicio essa nossa reflexão de hoje a partir dessa leitura? Eu disse
muitas vezes que os nossos estudos não servem apenas como abordagens históricas, mas também de aprendizado, eu diria principalmente de aprendizado para o nosso crescimento espiritual. Esse é o nosso objetivo maior. Claro, nós vamos aprender muita história da igreja, mas para o nosso enriquecimento espiritual. Então, particularmente nesse caso, eu destaco que Paulo, quando saudou Febe, ele a identifica como irmã. Claro, certamente irmã na fé. Mas ele a identifica também como serva na igreja de Cencreia. E é a esse respeito que eu faço questão de destacar o primeiro versículo, que eu coloco aí para vocês no quadro para verem no original grego, como vocês podem ver nesta imagem, tá? Vai aparecer aí o primeiro versículo escrito em grego. O que é que diz o primeiro versículo? Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia. Claro, eu não tenho a pretensão de ensinar grego a ninguém, mesmo porque o meu conhecimento de grego é muito próximo de zero, né? Não vou dizer que é zero, porque tem algum conhecimento, obviamente, mas eu não sou um conhecedor profundo do grego, mas o suficiente para a gente fazer esse estudo rápido. Determinadas palavras, elas merecem um certo destaque, porque mais do que traduzir o vocábulo, o que nos interessa num estudo como esse é a assimilação do conceito. Então, eu quero que vocês observem, por exemplo, que algumas denominações cristãs fazem uso do serviço feminino na igreja. A nossa igreja, por exemplo, faz uso do serviço feminino. Nós temos as diaconisas, nós temos as presbíteras, nós temos as pastoras, nós temos as professoras de escola dominical, mas nem todas as igrejas cristãs fazem isso. Menos ainda ordenarem mulher como oficiais. Porque essas denominações, especificamente, elas alegam que o oficialato é exclusivo do homem. Nós não vamos questionar aqui, nem contestar essas nossas igrejas irmãs. Mas eu quero destacar por que nós exaltamos e enaltecemos a importância da mulher como oficial da igreja. Eu reitero nessa passagem a importância do conceito explícito. Veja o que está escrito aí, deixado pelo apóstolo Paulo, por meio desta carta, não é? Está bem claro o seu reconhecimento a uma mulher como oficial da igreja. Quem é essa mulher? Febe. E veja que algumas versões da Bíblia aparece como serva, em outras versões aparece como diaconisa. E a palavra diácono, como está bem destacado aí nessa nossa imagem, quer dizer o quê? Aquele que serve. E eu lembro a todos que servir é diferente de trabalhar. O serviço é algo que é feito voluntariamente. Não se almeja recompensa quando se serve. O trabalho não. O trabalho, ele pressupõe uma recompensa. Quando eu desenvolvo um trabalho na escola como aluno, eu quero a nota do meu professor. Quando eu desenvolvo um trabalho profissional, eu pressuponho que receberei uma recompensa pecuniária por causa disso. Então, o trabalho pressupõe a recompensa. O serviço não. O serviço é voluntário. E eu sempre digo que quando nós servimos, nós não devemos almejar nem o agradecimento, porque se eu faço questão até do agradecimento, pronto, eu já não o fiz espontaneamente, tá? Mas isso é apenas uma reflexão acerca do conceito de serviço, que em grego, como vocês viram, está diácono, tá? Então, essas mulheres foram verdadeiras servas de Deus na obra de Deus, portanto, diaconisas. Uma outra passagem interessante que se soma a esta e que eu reforço ainda mais a nossa tese com ela, é a que se encontra na primeira carta do apóstolo São Paulo a Timóteo. Foi lido, inclusive, com a professora Célia, com vocês, e particularmente no terceiro capítulo, ressaltam-se as qualificações dos oficiais da igreja, presbíteros e diáconos. Vamos ler?
Primeira carta de Paulo a Tiago, capítulo 3º, do 8º versículo ao versículo 13. Vamos ler? Pois bem, do mesmo modo, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não gananciosos, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também estes devem ser primeiramente experimentados e, caso se mostrem irrepreensíveis, que exerçam o diaconato. Agora, olha lá. Do mesmo modo quanto a mulheres, é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, moderadas e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem os seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenharem bem o diaconato alcançarão para si mesmos uma posição de honra e muita ousadia na fé em Cristo Jesus. Tá bem? Bom, alguém poderia dizer, mas aí não está escrito, né? Com relação à diaconisa, que tem que ser esposa de um só marido. Aí é uma questão já de cultura da época, porque existiam homens que tinham mais que uma mulher, mas não existiam, e se existissem, e se existiam também, elas já eram condenadas, portanto, não havia essa possibilidade. Então, nem se cita. Eu entendo que é por causa disso que Paulo não tenha feito essa advertência ou admoestação às mulheres nesse sentido, tá bom? Então, como nós vemos nessas passagens, Paulo deixa orientações específicas para o oficialato feminino. Tá bem? Bom, um outro ponto controverso, reiterado por algumas pessoas, é o de que o apóstolo Paulo seria misógino. O que significaria dizer que ele não valorizava as mulheres, ele menosprezava as mulheres e até as excluía no contexto da igreja. Se nós lermos todo o Novo Testamento e particularmente aquilo que Paulo nos deixou como legado, nós vamos ver que isso não é verdade. E essa ideia de que Paulo seria misógino deve ser contestada, porque além dos exemplos que eu já citamos agora há pouco, nós fizemos essas leituras, nós temos uma outra linda passagem que está na carta dirigida à igreja da Galácia, a carta aos Gálatas, lá no 3º capítulo, do versículo 23 ao 29. E eu quero ler com vocês, porque se eu citar apenas passa batido, vale a pena ler. Vamos ler? Tá bom. Então, vejam lá. Mas, antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei, e nela encerrados para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Lindo, né? Muito bonito. Queridas e queridos, depois dessa afirmação, eu entendo que não deve sobrar nenhuma dúvida de que Paulo era um cidadão que viveu no 1º século da nossa era, numa região onde a cultura grega e romana eram as que prevaleciam. Por isso, nesse contexto, a exclusão da mulher era vista com naturalidade, mas não com Paulo. Se nós falarmos sobre a prevalência da cultura grega, eu quero abrir um parênteses aqui. Vocês sabem que eu gosto de contar muitas historietas no meio da nossa reflexão, da nossa meditação. Vamos falar um pouco sobre a prevalência da cultura grega.
Nessa época, realmente prevalecia a cultura grega naquela região. E existia uma forte defesa do pensamento de Aristóteles, o pensamento aristotélico. E olha, Aristóteles viveu no 4º século antes de Cristo. Ele viveu de 384 a 322 antes de Cristo. Portanto, totalmente no século IV antes de Cristo. E para ele inclusive pregava isso, de que o homem era superior à mulher. Ou seja, para Aristóteles, a mulher era um ser incompleto. O homem não. O homem seria completo. Tá? Agora, ao mesmo tempo, nós tínhamos uma outra corrente que seguia os ensinamentos, a linha de pensamento de Platão. Olha só, Platão foi mestre de Aristóteles. Aristóteles era discípulo de Platão. E Aristóteles parece que não seguiu muito o que o mestre disse nesse respeito. Ele seguiu em outras partes, mas não nessa. Porque Platão, diferentemente de Aristóteles, que era seu discípulo, ele dava à mulher o mesmo status social do homem. Tá? Homem e mulher não tinham diferença hierárquica em nível social. E esse pensamento platônico, ele foi evidenciado, para quem leu já, se não leu e gosta de filosofia, leia uma obra de Platão chamada A República. No no quinto livro de A República, num diálogo que ele trava com Glauco e Adimanto, ele defende que homens e mulheres são iguais, por natureza. E ele os distinguia apenas quanto às respectivas funções sociais. Até hoje nós ainda temos um certo conservadorismo nessa linha, que determinadas funções sociais são mais afeitas à mulher, outras ao homem, enfim. Tá? Isso é uma questão de cultura que nós carregamos até hoje, de certo modo. Mas não em importância, não em valor. Homem e mulher são iguais. E eu vou pedir licença, inclusive, às irmãs e aos irmãos, para dar esse destaque filosófico, porque muitos estudiosos e pesquisadores da vida do apóstolo Paulo, eles consensuam de que Paulo era platônico. Ele se identificava muito com o pensamento platônico. E esse fato também deve ter contribuído para as suas manifestações como defensor da mulher, dando-lhe a ela atribuições que na cultura judaica, em algumas linhas do cristianismo ainda hoje, são inconcebíveis. E Paulo já dava há 2000 anos atrás. Então, alguns irmãos agora, nesse momento, devem estar falando: Ítalo, não é bem assim. Você não conhece aquela passagem da carta de Paulo aos Coríntios, lá no capítulo 14, do versículo 34 a 36, que ele diz que é recomendável que mulher tenha que ficar calado no culto. Bom, claro que eu conheço, e alguns de vocês devem ter lembrado dessa passagem, até para tentar me contestar nesse momento, dizendo: não, Ítalo, não é tudo isso não. Paulo era realmente alguém que não gostava muito de mulher. Não é bem assim, tá? Eu não vou tratar desse assunto hoje, até porque a gente nem tem tempo, tá? E seria necessário um tempo bem mais longo para a gente conversar sobre isso. Mas podemos fazer esse estudo específico até sobre essa passagem. Por isso, eu peço que, quando vocês se lembrarem dessa passagem, não pensem que está ocorrendo uma contradição com aquelas outras que nós lemos, ou com aquilo que eu estou comentando aqui com vocês. Tá? As circunstâncias da época o levaram a fazer isto desta forma, mas não como uma contradição. Mas vamos deixar para lá, num outro momento nós vamos comentar. Tá? O que eu quero mostrar para vocês é que há uma grande contribuição das mulheres no ministério do apóstolo São Paulo. Tá? Bom, depois de toda essa explanação sobre a importância da mulher na igreja, sobretudo por parte do apóstolo Paulo, eu quero compartilhar com vocês, minhas queridas irmãs e irmãos, que estão aqui conosco nesse momento, um fato que eu não sei se vocês já tinham percebido, nos estudos que vocês já fizeram, nos estudos que nós tivemos, mas eu quero compartilhar algo que é muito importante. Nós sabemos que, particularmente, no tempo de Jesus,
muitas mulheres participaram do ministério de Jesus. E Jesus nutria grande respeito pelas mulheres, tendo sido o grande defensor das mulheres na sociedade da época, porque a mulher era realmente excluída integralmente da sociedade nos tempos de Jesus. E Jesus, muito pelo contrário, as acolheu, as valorizou e as destacou perante a sociedade, tá? Mas é interessante observar que nos registros das participações femininas junto ao ministério de Jesus, as ações ocorriam individualmente, fora do contexto familiar. Vocês podem ler todas as passagens de Jesus com as mulheres. As mulheres que conviveram com Jesus e que participaram de seu ministério, direto ou indiretamente, elas quase sempre atuaram por si só e não no âmbito das famílias, com maridos, filhos, irmãos, irmãs e etc. Né? Nós podemos dar alguns exemplos, né? Eu não vou me deter a isso, mas vamos citar algumas passagens importantes, depois vocês poderão ler, inclusive com detalhes. Vamos lembrar, por exemplo, o caso da profetisa Ana, que está mencionado no 2º capítulo do Evangelho segundo Lucas, do versículo 36 ao 38. Vamos lembrar do caso da mulher samaritana, que se encontra registrado nos 39 primeiros versículos do 4º capítulo do Evangelho de João. A mulher grega de origem sírio-fenícia, citada no 7º capítulo do Evangelho de Marcos, versículos 24 a 29. Aquela mulher com hemorragia citada no 9º capítulo do Evangelho de Mateus, versículos 20 a 22. E a própria Maria, mãe de Jesus, né, a mãe dele, com exemplos marcantes como aquela passagem das bodas de Caná, além de muitas outras, né? Maria Madalena, por exemplo, Joana, mulher de Cusa, que era procurador de Herodes, Susana, mencionada nos 3 primeiros versículos do 8º capítulo do Evangelho de Lucas. Enfim, olha quantas mulheres participaram do ministério de Jesus que estão registradas nos evangelhos. Porém, são registros de ações individuais. Bom, nós passaríamos muito tempo falando sobre isso, mas o nosso propósito não é esse. Nós temos que falar não das mulheres que gravitavam em torno de Jesus, que participaram do ministério de Jesus, mas das colaboradoras do apóstolo Paulo. Esse é o nosso tema. Então, com essas passagens, nós podemos dizer assim, olha, até um tempo nós temos esse registro. Daqui para frente, quando nós falamos em igreja, plantação de igreja, a coisa parece que mudou. A participação feminina das mulheres no ministério de Paulo foi diferente da manifestação ou das manifestações das mulheres no tempo de Jesus. Agora, olha a importância que se deu também às mulheres e que ficou parado durante um tempo. Eu tenho um registro que eu gosto de falar sempre que eu toco nesse assunto, que é um registro de Tomás de Aquino. Atribui-se a Tomás de Aquino uma frase muito importante referente a Maria Madalena. Maria Madalena, que foi por muito tempo mal entendida, inclusive por exegetas, por estudiosos do cristianismo. Hoje, felizmente, o papel de Maria Madalena foi realmente traçado de forma muito bonita. E Tomás de Aquino deixou uma passagem, eu estou falando de quase 800 anos, 900 anos, né, gente? Não estou falando de 2, 3 anos. Tomás de Aquino chamou Maria Madalena de apóstola dos apóstolos. Olha, apóstola dos apóstolos. Guardem isso para um futuro estudo, tá bom? Bom, então vamos voltar ao nosso tema central, que é dos colaboradores do apóstolo Paulo. Nós vemos que não somente, então, homens colaboraram significativamente com o ministério de Paulo, mas também uma grande quantidade de mulheres. Eu disse isso no finalzinho da aula passada, estou remoendo isso neste tempo da nossa aula, mas eu quero destacar que, diferentemente do que aconteceu anteriormente com a participação das mulheres no ministério de Jesus, em que nós temos citações de ações individuais, quando nós falamos da colaboração com Paulo, elas aparecem sempre no contexto familiar.
elas mostram sua importância como diaconisas, como até verdadeiras pastoras, mas juntamente com sua família. E isso deve servir de exemplo para nós cristãos. Quer dizer, quando nós pregamos o Evangelho, quando nós queremos evangelizar, nós devemos fazê-lo com autoridade, inclusive respaldados pela nossa família. Sejamos os homens, sejam as mulheres. Vamos destacar, por exemplo, inicialmente, as 4 filhas de Felipe, que era chamado de o evangelista, e que eram dotadas do dom de profecia. Vamos ler, vamos acompanhar. Isso está lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículos 7º a 9º, do 7º ao 9º versículo do capítulo 21 do livro de Atos. Vamos ler? Quanto a nós, concluindo a viagem iniciada em Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia, e entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Felipe tinha 4 filhas solteiras que profetizavam. Vocês estão vendo? Elas atuavam, elas agiam, elas serviam em família. Eram as filhas. Quem era Felipe? Felipe foi um dos 7 primeiros diáconos ordenados. Vocês se lembram dessa história? Naquela ocasião do desentendimento entre os cristãos de origem hebraica com os cristãos gentios, de origem grega, e os gentios alegaram que estava ocorrendo uma discriminação das viúvas quanto à distribuição diária. Enfim, quem quiser ler essa parte, leia lá no livro de Atos, 6º capítulo, do 1º ao 6º versículo. Vale a pena essa leitura. Leia o capítulo inteiro para lembrar, nós já contamos isso em outros momentos. Mas houve lá, então, a ordenação de 7 diáconos, os primeiros 7 diáconos da história, e Felipe era um deles. Então, esse assunto é tão fascinante que a cada passagem nós somos obrigados a abrir esses parênteses, né? Para falar alguma coisa, porque senão a gente não contextualiza e a gente não entende para explicar certos fatos. E se eu não fizer isso, a história fica sem sentido, né? Fica assim uma narração. Eu não quero narrar, eu quero contextualizar, eu quero comentar com vocês. Então, abrindo um parênteses na descrição destas colaboradoras, nós vemos que só aí, nesse momento, nós já temos vários colaboradores, que não eram só de Paulo, mas de todos os apóstolos. Tá? Só para você fixar, quem eram esses 7, vocês se lembram? Tá lá, né? Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau. E o serviço na igreja primitiva, gente, era tremendo, né? Devia ser assim muito puxado, como nós diríamos hoje. E sem esses colaboradores, e aliás nós até falamos isso num encontro passado, seria impossível avançar com a igreja. Tinha que ter colaborador, sozinho não dava. Só os 12 apóstolos, só os 70 que nós citamos, não dava, era para ter mais gente. Então nós cremos aí que existe um plano de Deus, e não só para a constituição e edificação da igreja, mas especialmente para a expansão e a manutenção da igreja. E é nesse sentido que, como nós lemos agora há pouco, não existe diferença entre o diaconato masculino e o diaconato feminino. Para Cristo, todos temos o mesmo valor, independentemente de nossa etnia, do sexo, da cultura, da posição social, somos todos de mesmo valor. Tá claro? Bom, tá bem assim? Então vamos agora falar dessas colaboradoras, e mais algumas, né? Já falamos de algumas, mas vamos falar mais. A outra participação feminina no contexto familiar que eu gosto de citar, e vocês devem conhecer a história, é a história de Priscila, ou Prisca, como aparece em algumas versões, que era a esposa de Áquila, ou Áquila. Esse casal, ele colaborou muito no ministério do apóstolo Paulo, de forma direta. Nós sabemos que Paulo, ele era de origem hebraica. Priscila a gente não sabe bem se era ou não.
não existem registros seguros acerca de sua origem, mas provavelmente também era judaica, também era origem judaica, também devia ser da mesma origem de Áquila. Por quê? Porque havia uma preservação de certas tradições no lar que geralmente eram atribuídas à mulher, e se ela não fosse afeita a essas tradições hebraicas, dificilmente ela as manteria. Então, é por isso que se acredita que Priscila fosse judia também. O casal foi para Roma no início dos anos 40 do primeiro século, mas eles foram expulsos de lá devido ao cumprimento de um decreto imperial do imperador Cláudio, que foi editado no ano 49 e que determinava a expulsão de todos os judeus de Roma. Então, Áquila e Priscila foram para onde? Foram para Corinto. E lá eles conheceram o apóstolo Paulo, porque eles compartilhavam do mesmo ofício. Paulo e Áquila, eles eram fazedores de tendas, então se conheceram no trabalho. Não tinha nada a ver com a igreja por enquanto. E Paulo acabou se hospedando na residência desse casal. E se nutriu uma grande amizade entre eles. E aí, o que Paulo fez? Ele viajou para a Síria e levou o casal junto e os deixou em Éfeso. E lá permanecendo para servir ao Senhor na igreja de Éfeso. Uma passagem bastante interessante nesse tempo da estada deles em Éfeso é a da chegada de um judeu nascido na cidade de Alexandria, que era muito eloquente, ele conhecia muito bem as escrituras. Eu estou falando de Apolo, um outro grande colaborador que nós não vamos nos aprofundar muito hoje, porque teremos uma aula só sobre Apolo. Mas é importante falar que Apolo foi alguém que muito colaborou com o ministério do apóstolo Paulo. Tá bem? Então, Priscila e Áquila, conhecendo bem Apolo, conforme nós podemos ler no livro de Atos dos Apóstolos, eles acabaram se aproximando e acabaram orientando Apolo, porque não conhecia bem a região, como agir, como se conduzir, e eles o ajudaram muito nas práticas locais de pregação. E Apolo se tornou um grande colaborador de Paulo e de toda a igreja, vamos dizer assim, porque ele colaborou com a igreja. E ele percorreu toda aquela região de Acaia. E ele foi exortado, foi incentivado por Áquila e Priscila, e eles acabaram informando aos irmãos daquelas igrejas da região para que o recebessem. Então, Apolo serviu muito nessa região e acabou indo para Corinto, uma igreja complicada. Vocês conhecem a história da igreja de Corinto, nós até já comentamos no nosso encontro anterior. Então, reforçando essa nossa observação, Priscila era uma serva dedicada ao Senhor e ela atuava sempre em conjunto com o marido. Vocês estão vendo? Mais uma vez, uma mulher, uma grande mulher, uma serva de Deus, uma verdadeira diaconisa, mas servindo junto com o marido. Vamos falar de um outro casal que aparece também nas cartas paulinas. Eu vou falar agora de Filemão e Áfia, ou Ápia, como aparece em algumas versões. E junto com este casal aparece um jovem chamado Arquipo, que estão mencionados na carta de Paulo a Filemão, capítulo 1, único, né? Versículos do 1 ao 3º versículo. E o nome de Arquipo também aparece na carta de Paulo aos Colossenses. Por quê? Porque Filemão e Ápia e Arquipo serviam na igreja de Colossas, não é? Então, a carta aos Colossenses acabou tendo também a saudação de Paulo a ele. Para que a gente reforce isso e não fique somente na minha conversa, vamos ler essas duas passagens rápidas, essa de Filemão, do 1 ao 3º versículo, e essa da carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 4, do versículo 15 a 17. Vamos ler. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, que é também nosso colaborador.
a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus estejam com vocês. E lá em Colossenses. Então nós temos: saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa, e a igreja que se reúne na casa dela. E depois que esta carta tiver sido lida entre vós, façam com que seja lida também na igreja dos Laodicenses. E vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. E digam a Arquipo: atente para o ministério que você recebeu no Senhor, cumprindo bem a sua tarefa. Vejam, queridas e queridos, nesse trecho da carta aos Colossenses aparece mais uma casa, mais uma família ligada a uma mulher, Ninfa. A gente não sabe muito sobre Ninfa, mas nós sabemos que ela serve para reforçar a nossa ideia de que, independentemente dos detalhes que nós destacamos, nós vemos novamente famílias dedicadas ao serviço de Deus, com mulheres atuando firmemente. Tá bem? Então nós estamos falando tanto da família de Áfia, esposa de Filemon, talvez mãe de Arquipo, como de Ninfa. Então nós não podemos nos esquecer também de outras menções importantes que nós fizemos no finalzinho da aula passada, no contexto do serviço familiar ou do diaconato familiar, que estão registrados lá no capítulo 16 da carta aos Romanos, que nós lemos uma parte hoje e lemos também no encontro passado. Lembram-se que nós falamos de Trífena, Trífosa, Pérsidas, Júlia, que foram saudadas pelo apóstolo Paulo nessa carta. Nós também temos um registro na carta de Paulo aos Filipenses, também uma saudação a Evódia e a Sintique. Então, meus queridos e minhas queridas, como é que nós podemos dizer que o apostolado de Paulo se firmou apenas com homens? Não, muitas mulheres. Bom, eu tenho que informar aos irmãos e às irmãs que para esse trabalho não foi fácil chegar a esses resultados, mas eles existem e estão registrados. Claro, eu destaquei muitas passagens bíblicas. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática, aliás, a única. Mas quando nós fazemos essas pesquisas históricas, é importante que leiamos alguns livros paralelos que são também seguros, que existem registros sólidos para que nos dirijamos com diligência, não é? Com cuidado, com zelo. Bom, mas eu tenho que revelar a vocês que Deus me colocou nesse estudo dessas semanas um livro muito interessante que, embora ele não seja um livro detalhado, ele serve como roteiro. É um livreto, é um pequeno livro, mas muito interessante. Olha o título do livro: Paulo, os seus colaboradores e as comunidades. É um livro que foi editado pela editora Paulus. E o autor, sabe quem é? Joseph Ratzinger, Papa Bento XVI, o Papa Emérito, que está hoje recluso, está guardadinho, tá bem? Mas é um livro maravilhoso. Bom, com toda certeza nós teríamos muito mais para falar a esse respeito, mas infelizmente o tempo é o nosso controlador, não é, gente? Então eu espero que vocês tenham juntado muitas informações que servirão de motivação e, por que não dizer, provocações para dar continuidade a esse lindo estudo de Os Colaboradores de Paulo. Tá bem? Queridas e queridos, muito obrigado. Eu desejo a todas e a todos boas reflexões, bons estudos, sempre sob a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um forte, um fraterno abraço e um beijo no coração. Tchau!